Fala jovens, tudo beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te explicar o que é o HTML, o que é o CSS e o que é o JavaScript. Eu vou te passar uma visão de desenvolvedor, porque eu trabalho com desenvolvimento de software e consigo te dar uma visão, tanto uma visão não tão técnica, como uma visão técnica de como que essas coisas funcionam e como que elas se complementam. Então, vamos direto para o vídeo. Vamos lá, o que é o HTML, o CSS e o JavaScript? Para você que não está muito familiarizado com esses conceitos, não sei qual é a sua familiaridade com esses conceitos, basicamente eles são todos complementares, tá? HTML, CSS e JavaScript, eles se complementam e são usados para o desenvolvimento front-end. E o que é o desenvolvimento front-end? O desenvolvimento front-end é tudo aquilo que é clicável, tudo aquilo que você clica, tá? Tudo aquilo que você interage, tudo que você clica. Vou aumentar essa fonte aqui. Tudo que você clica, interage, ou movimenta, enfim, tudo que você vê é uma movimentação, igual isso que eu vou clicar, certo? Então, estou deixando essa letra como negrito. Quando eu dou 2 cliques, ele abre essa caixinha aqui para muitas informações. Eu tenho esse menu aqui, onde eu passo o mouse e ele muda de cor. Eu posso arrastar coisas aqui para dentro, ou tirar coisas aqui de dentro, enfim. Tudo, exatamente tudo que você vê aqui é desenvolvimento front-end. Tanto aqui como em qualquer outro site ou sistema que você entrar. Isso é o que a gente chama de front-end. Front-end, para quem não sabe, é a linha de frente, né? Que é o que o pessoal chama também, quando se tratando de guerra e tudo mais, é a linha de frente da guerra, basicamente. Ou seja, front-end é quem leva o tiro, é quem toma o problema, quando às vezes o problema não é exatamente o desenvolvedor front-end. Tá? Então tudo que é visível, tudo que é clicável é feito pelo time de desenvolvimento front-end ou por um desenvolvedor front-end, tá? E o que são esses carinhas aqui, o HTML, CSS e JavaScript? Esses três aqui são basicamente toda a sustentação do desenvolvimento front-end, porque todas as telas da internet, isso é importante você saber, eu vou até escrever aqui embaixo, e se você quiser também, já meio que interrompendo aqui, a gente tem um link de descrição aqui no vídeo, no descritivo do vídeo, que a gente compartilha vagas, tem um grupo que a gente compartilha vagas de programação, desenvolvimento e também dicas de estudos gratuitamente num grupo, numa comunidade do WhatsApp, que a gente compartilha vagas lá e se ajuda, tudo gratuitamente. Se você quiser entrar, o link está aí, você consegue achar e entrar lá, beleza? Basicamente, todas as páginas da internet são lidas em HTML, tá? Só para você entender isso aqui. Então, todas as páginas da internet são lidas em HTML. Quando você entra, por exemplo, no YouTube, tá? Quando você vai ver um vídeo no YouTube, quando você entra no Instagram, se você entra pela internet, né? Sem ser o aplicativo, você entra na internet, no navegador. Quando você entra no Spotify, ou quando você faz uma pesquisa no Google, quando você entra no próprio ChatGPT, alguma coisa do tipo, todas aquelas telas, elas são lidas em HTML, tá? Porque o navegador, ou todos os navegadores, praticamente todos, né? Não vamos falar todos aí, porque com certeza não é 100%, mas praticamente todos eles só entendem, ou só leem documentos como tela, né? Como site, documentos do tipo HTML, tá? Então, você entrou num site, esse site foi construído, ou ele foi construído com HTML. No fim, ele se torna HTML. Usei JavaScript, usei React, usei Angular, usei Vue, usei WordPress, usei Shopify, usei... Seja lá o que você tiver usado, no fim, aquele site ele se torna HTML. E o que é o HTML? Tá? Vamos para o conceito um pouco mais técnico aqui. Tá, a gente já passou o conceito básico de HTML, o que é, né? Como funciona o HTML. É Hypertext Markup Language. O que significa essa bagaceira aqui? Né? Se você não entende inglês, não tem problema. O HTML significa, ou essa sigla significa linguagem de marcação de hipertexto. Hipertexto é um nome que eles chamam, né, da internet, que é a maneira que os navegadores leem os sistemas. Então, é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação. O HTML nunca foi uma linguagem de programação. O HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação, tá? Para você demarcar o que é o que é título, o que é cabeçalho, o que
é o lugar onde você coloca informações, né, input de informações, que é botão. Então você delimita o que é o que para o navegador conseguir entender o que é e mostrar para o usuário o que aquela questão é. E para você fazer uma comparação também, você vai ver que todos os sites que você acessa hoje na internet, você acessa eles pelo método HTTP, né? Por exemplo, HTTP Google, ou https.google.com, ou enfim, HTTPS YouTube. Por que esse HT? Esse HT vem de Hypertext, tá? É outro conceito, a gente pode entrar no outro vídeo para falar sobre isso. HTML é Hypertext Markup Language. Os navegadores leem informações do tipo Hypertext, ou eles se comunicam, né, através de um protocolo de transferência de hipertexto. Então, Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferência de hipertexto, tá? Então, eles leem HTML e transferem HTML. Enfim, toda a comunicação dos navegadores na internet são feitas através de HTML. Esse cara aqui delimita o que é título, o que é botão, o que você clica, o que você não clica. Enfim, ele é o esqueleto ali do sistema, tá? Depois a gente pode seguir para um outro carinha aqui, que é o CSS, tá? Deixa eu separar esse carinha aqui, deixa eu criar uma outra caixa. Vamos isolar só o CSS e colocar com outra corzinha aqui. Tá, vamos lá. Então, CSS é uma outra sigla, tá? Basicamente. A única que não é sigla é JavaScript. JavaScript é um nome mesmo, né? Mas CSS é uma sigla. E o que é o CSS? O CSS é o seguinte. Vamos pensar no corpo humano, tá? Basicamente, vamos pensar no corpo humano. Deixa eu procurar uma imagem top aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho. Script. Skeleton Structure. Legal, é essa aqui mesmo que eu queria. Achei. Deixa eu ver se eu consigo colar no Miro. Miro. Ótimo. Não era para ele trazer já o JavaScript, não. Vamos tirar o JavaScript aqui. Depois a gente coloca ele de volta. Ok. Pronto. HTML é o esqueleto, tá? Se a gente for pensar dessa maneira, for fazer essa comparação, HTML é o esqueleto. O CSS é a pele, é a aparência, é o cabelo, é a barba, são as roupas, é o tênis, é a meia, é tudo desse ser humano nesse caso, né? Porque o CSS é tudo que implementa a estilização, tá? É tudo que implementa a estilização de um sistema. Se a gente for usar só o HTML, você vai ver que os sistemas antigamente eles eram criados só com HTML. Depois o CSS foi se popularizando, o CSS chegou na internet, começou a ser implementado. E as páginas, os sites começaram a ser mais bonitinhos, né? Se você lembra, antigamente os sites eram bem feios, tá? Deixa eu procurar aqui. Eram sites bem feiões mesmo. Tipo assim, né? Ou tipo dessa maneira aqui. Eles eram bem estranhos, tá? Eles eram feitos só com HTML. Então chegou o CSS, depois de um tempo que a internet já estava aí funcionando, chegou o CSS e começou a aplicar a estilização para esses sistemas. Então, deixa eu até colocar a câmera aqui. Começou a aplicar a estilização para esses sistemas. Então, ele começou a ficar com aparência melhor, começou a ter interatividade, começou a ter movimento, começou a ter cores diferentes, começou a ter borda, os botões são melhores. Enfim, começou a aplicar design e aparência melhor para esses sistemas, tá? Então é isso que o CSS faz, ele melhora a aparência de um site, de um sistema, de um software que funciona na web, né, na internet, tá? Então, vamos para a parte técnica agora, né? O que significa CSS, tá? CSS significa Cascading Style Sheets, tá? Se você não entende essa parte do inglês, sem problema. Vamos explicar. O style você entende, né? O style com certeza você entende. O que é esse style, tá? O style é de estilo, tá? Então provavelmente você já entendeu aí.
Cascading é de cascata e sheets são folhas, né? Ou documentos, tá? Então são documentos de estilo em cascata. E eu vou te explicar um pouco mais dessa parte técnica para você entender. Por que estilo em cascata? Porque quando você cria um documento CSS, tá? Vou te dar uma prévia. Não precisa entender muito o que está escrito aqui, mas é só para você entender como ele funciona, tá? Vamos supor, por exemplo, que eu quero fazer a estilização de um botão. Aí eu escrevo aqui que a cor do botão é vermelho, tá? Vou colocar português mesmo. A cor do botão é vermelho. Escrevo desse jeito aqui, tá? E aí vamos supor que mais aqui embaixo, falei que é vermelho, tá? Mas agora eu quero dizer que a cor dele é amarela, tá? Para você acompanhar no raciocínio. Eu falei que primeiro ele é vermelho, agora eu tô falando que ele é amarelo. Mas é o mesmo botão, certo? Tem como ele ser vermelho e amarelo? Tem, mas nesse caso aqui eu tô falando só da cor única dele ali, tá? O que vai prevalecer? Como ele é em cascata, o que é cascata? Começa lá no primeiro e vai desaguando para de baixo, certo? Isso é uma cascata, ela começa de um jeito e vai desaguando até lá embaixo. Então o botão é dessa forma, a utilização no CSS é dessa forma. Eu falei que aqui é vermelho e aqui é amarelo, o de baixo prevalece, tá? Não vai prevalecer o de cima, vai prevalecer o de baixo porque ele é em cascata, tá? Então basicamente essa é a explicação do porquê o cascata, o estilo e sheets você já entendeu, né? São documentos que estilizam em maneira de cascata o nosso HTML. Fechou? Então essa é a explicação um pouco mais técnica para isso daqui. E tem o nosso bonequinho aqui, né? Vou deixar ele aqui para você entender que até aí ele vai explicando bem. E agora a gente pode seguir para o JavaScript, tá? Mas antes de seguir para o JavaScript, eu vou te lembrar de novo que a gente tem um link aqui de um grupo lá no WhatsApp, onde a gente transfere conhecimento de programação, desenvolvimento de software, compartilha vagas para iniciantes. As vagas são primeiramente para iniciantes, para trainee, vagas de estágio, vagas de júnior, vagas remota ou presencial, voltado para pessoas iniciantes, tá? Então, se você é iniciante, está procurando vaga, você está procurando uma comunidade para aprender, você está procurando conteúdo gratuito de programação, a gente compartilha tudo isso neste grupo gratuitamente e o link deste grupo está aqui na descrição desse vídeo, então você pode entrar lá e pode participar, beleza? E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui nesse vídeo que vai ajudar a gente bastante para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, o JavaScript, tá? O JavaScript é a linguagem de programação, tá? JavaScript, linguagem de programação. Deixa eu diminuir essa fonte aqui. Ótimo. Então, tudo que a gente passou aqui, CSS, HTML, etc., nenhum deles era linguagem de programação. Eles não são linguagem de programação, tá? Eles ajudam no desenvolvimento, na utilização, na estrutura, mas eles não são uma linguagem de programação. A linguagem de programação aqui é o JavaScript, tá? O JavaScript é quem faz a mágica. Então, conforme a gente pegou naquela imagenzinha lá, que era até a versão anterior dessa aqui, antes de eu cortar, deixa eu ver se eu consigo ela inteira. Que é essa aqui. E não quer abrir? Basicamente, não quer abrir. Copiar. Colar. Uploading. Pronto, essa imagem exemplifica muito bem o que significa o JavaScript. O JavaScript vai ser a mente, o sangue, as células, os tendões, o movimento, a capacidade motora, tudo. Até o HTML e CSS era só um corpo, um esqueleto com aparência, mas com nenhuma funcionalidade. Era um morto-vivo que tem aparência, que tem cabelo, tem barba, tem roupa, tem tênis, tem pele, tem olhos, tem tudo fisicamente, mas não funciona para nada. Com o JavaScript, isso passa a ser funcional, porque o JavaScript é uma linguagem de programação que permite você adicionar funcionalidades para as páginas e sistemas web. Por exemplo, se você clica em um botão, por exemplo, se eu venho aqui e clico aqui, certo? E arrasto essa caixinha aqui, o JavaScript que me permite, quando eu faço aquele clique, que isso aconteça.
tá? Basicamente é desse jeito. Porque se fosse só HTML e CSS, o HTML e o CSS só colocam esses estilos, essa sombra, essas cores, etc. O JavaScript faz outras coisas. Por exemplo, eu quero buscar por uma forma, quero buscar por círculo. Ele que filtrou todas as informações e trouxe o que é o círculo para mim, certo? Circle. Agora eu quero um quadrado, square, triângulo e assim por diante. O JavaScript que faz essa mágica aqui para nós. Os cliques, as buscas, os filtros, as navegações. Por exemplo, eu clico aqui, ele abre esse modal que a gente chama, né? Esse aqui é o que a gente chama de modal. É ele que faz isso aqui para mim. O JavaScript que ele entendeu que eu cliquei, ele falou, opa, o usuário clicou. O que eu vou fazer agora? Quando ele clica, eu tenho que abrir esse modal. Então, eu vou abrir esse modal. Ah, quando ele clica aqui, eu tenho que navegar para o lado. JavaScript que entende isso, tá? Aí ele clicou aqui, por exemplo, ele pegou um ícone aqui e arrastou para o lado e colocou. O JavaScript entende que o ícone é a nuvenzinha e que ele está arrastando. Também ele entende que quando eu soltar o clique do mouse, o botão, ele deve fixar. Ele entende que quando eu dou 2 cliques, ele tem que abrir essa caixinha. Enfim, o JavaScript é toda a lógica, toda a mente, todo o raciocínio por trás disso aqui, beleza? Que permite que isso funcione e não seja só uma tela bonitinha, interessante, mas que não é funcional, tá? Então o JavaScript a gente usa muito em desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de software. Quando a gente está criando sites, a gente usa pouquíssimo JavaScript, é muito HTML, CSS, estilização, etc. Mas quando a gente começa a criar sistemas mesmo, que são funcionalidades, etc., a gente começa a usar mais JavaScript. Fechou? Então, pessoal, basicamente é isso. Vou colocar essa imagenzinha aqui no centro para vocês lembrarem. E se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de software, sobre programação, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal para você receber notificações, para você receber mais esse tipo de conteúdo. Não se esqueça de nos ajudar curtindo e comentando aí, beleza? Até a próxima.